Pessoal, a gente sabe essa época do ano aqui, todo mundo quer deixar a casa pronta para receber a família. Às vezes as indústrias param para fazer alguma manutenção, dão férias, né? Nesse momento alguém vai fazer, eles vão contratar mão de obra para fazer manutenção. E às vezes querem acelerar o serviço, tempo de secagem, querem acelerar processos, etc. Aí eu pergunto aqui para a Luciana e para o Edu Blanco, se vocês já viveram essa experiência, como que vocês, né, lidam com essas experiências, que tipo de problema vocês já tiveram ou evitaram, né? Por causa de como que vocês conseguiram conduzir, né, e controlar essa pressão que a gente sabe que é inevitável, né? Bem, chega no final do ano, a gente quer se multiplicar, né? Quer pegar, quer abraçar o mundo, quer faturar um pouco mais, mas é muito importante a gente ser sincero com o cliente, não só com relação a isso, porque além da demanda alta, a gente tem o desafio do clima que chove mais. Então, e a gente tem que deixar isso bem claro pro cliente, né? Falou assim, olha, vai afetar o clima, pode afetar meu cronograma e tal. Então, ser muito sincero com o cliente. Por quê? Não adianta a gente acelerar a questão de aplicação de tinta sem respeitar o tempo de secagem do produto. Então, a gente precisa ter isso para dar uma durabilidade maior. É uma coisa que aperta muito a gente, né, mano? É verdade. E já aconteceu isso várias vezes com a gente, assim, de pressão do cliente, né? A gente até uma vez foi fazer uma fachada pro cliente. Ele, não, tô com pressa, quero que ir rápido. E clima chuvoso o tempo todo, né? Então, aí a gente até deu uma dica para ele dar uma mudada no projeto dele, né? A gente fez uns friso, né? Que a gente fez um efeito decorativo para ele, né? Cimento queimado. E aí, fez os frisos para dividir lá 2 metros por 2, certinho. Porque aí dava tempo da gente ir trabalhando bloco por bloco, né? Que perfeito. Então, Era uma fachada de quase 9 de altura por 15 de comprimento. E aí não tinha como a gente fazer a execução do trabalho de uma vez. Tava chovendo, nunca chove 2 semanas, mas choveu. Naquelas 2 semanas lá em Cuiabá, né? Quem é de Cuiabá sabe que não chove, Não e chove choveu. lá. E aí o cliente, não, eu preciso entregar, preciso da obra, né, mano? Aí o que acontece? Como o cliente, a gente falou pra ele, falou, ó, não pode acelerar o processo. Vai manchar. Vai se afetar do resultado. Vamos mudar o projeto? Que legal. Vamos mudar. Aí a gente deu essa ideia dos frisos. isso. Ele topou, entendeu e deu tudo certo. Então, como lida com a pressão? Tem que se comunicar bem. Deixar claro para o cliente que não adianta você querer acelerar o processo, que você vai prejudicar o resultado final. E não adianta brigar com Deus, né? Não é? Não vai briga com chover. Deus. Vai chover, Vai respeita chover. a chuva e tenha calma. Tenha calma. Porque a pintura não é só uma questão de estética, de bem-estar, né? É uma questão de durabilidade. É o seu dinheiro que tá ali, né? A gente tá falando de custo-benefício. Então, se o cliente respeitar isso dele, Legal. também o bom uso do material, ele vai respeitar, ele vai entender, vai compreender, né? Mas, ô Edu, uma coisa muito importante que eu percebo na atuação de vocês é que existe uma grande maioria dos profissionais que eles têm medo de... não é confrontar o cliente, mas ele tem medo de colocar como profissional Isso. a etapa correta. Por Exato. exemplo, olha a metragem que tu falou, 9 por 15. Isso. Nem em Gigante a tempo parede. normal, Sim. essa parede ficaria linda, perfeita, porque é muito grande, é muito extensa. Não tem como fazer tudo de uma vez só. Então, assim, ele cria algo que a finalização, olhando nós como profissionais, entendendo o processo de cada coisa, não ficaria de acordo como ele imaginava. Porque não só se tivesse uma força-tarefa com vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Da mesma forma, ficaria diferente, cada um tem uma interpretação do que é um efeito decorativo. Pois bem, agora, essa solução de compartimentar os espaços deram para vocês habilidade, né? Para trabalhar individualmente em cada um, e também essa questão da chuva, se faz sol, se está muito calor, se está muito chuvoso, para poder parar e poder, por exemplo, deu um BO naquele 2x2, falou, né, Lu? Isso, 2x2. Deu problema naquele espaço, eu conserto só aquele espaço. Foi aí que a gente conseguiu convencer ele. Sim, olha, só você que- vai ter um custo-benefício na manutenção. Ele, é verdade, já pensou se der problema aqui? Tem que fazer tudo de tudo. novo? Não. Na manutenção e na execução. Se tu tiver problema na execução, tu conserta pontual. Perfeito. Pegando esse gancho aí também, Ferli, em relação à conversa, o consumidor ele é leigo, né? Se você explicar para ele, o processo da preparação é esse, dura X, precisa disso, intervalo entre secagem, tudo para garantir a performance, bacana, é conversar com o cliente. Tu não precisa medir peso com ele, né? E aí, baseado nisso também, comenta com a gente assim, sobre negociar esses prazos, porque baseado, às vezes tem algum imprevisto, choveu, igual você falou,
ele pediu para pintar mais uma porta, resolveu fazer mais um cômodo, e às vezes você faz um contrato ou não, ele tem uma expectativa. Então, como que a gente lidar com esses imprevistos que surgem ao longo da obra também? Eu acho que assim, Lu, isso é muito legal, por quê? Porque que acontece? Antes da gente ser pintor, a gente tem que ser vendedor, certo? No primeiro momento, a gente está lá como vendedor, a gente não está lá como pintor. Então, quando eu coloco a camisa de vendedor, que é essa daqui da Souvenir, aqui, chego lá bacana, que carrega uma marca de peso no peito, o que eu vou olhar? Eu vou fazer uma análise do que ele precisa e do que sobra e que ele, no processo, vai querer fazer, como tu falou, vai aumentar uma porta, aquele quarto não estava incluso, mas pelo serviço tão bem feito, vai querer incluir. Então, o que tu faz? Já cria essa margem de um cliente para o outro. Por exemplo, pode ser que ele queira fazer mais essa porta. Eu levo, sei lá, um dia. Então, eu coloco mais um dia no meu orçamento lá, embutido. Por quê? Não, eu consigo fazer ainda dentro do prazo. O cliente vai amar isso. E, cara, não vai, mas tu não vai precisar de mais. Não, tá dentro do prazo, eu consigo ainda atender. Porque a minha expectativa era terminar antes, certo? Mas Dá uma gordurinha no prazo. Exato, fala, tem a situação do clima. importante. Então, quanto a isso, quando tu falou, não tem como brigar com Deus. Tamo junto, Souvenir!